Olá, no Judiciário em Evidência de hoje vamos falar sobre custas processuais, soma das despesas decorrentes da tramitação de um processo. Veja também, juizados especiais cíveis e criminais comemoram 20 anos de criação. Desembargadores do TJCE recebem medalha Boticário Ferreira. A lei que criou os juizados especiais cíveis e criminais completou 20 anos. No Ceará, a data foi comemorada com a realização de palestras sobre esse sistema que facilita o acesso da população à justiça. Cerca de 100 pessoas, entre magistrados, servidores e estudantes de direito, participaram da programação realizada dia 18 de setembro no auditório da Escola Superior da Magistratura do Ceará. O desafio dos juizados especiais da Fazenda Pública foi o assunto da primeira palestra, proferida pelo juiz José Anselmo de Oliveira. O magistrado, que é titular do Juizado Especial da Fazenda Pública de Aracaju, em Sergipe, ressaltou a importância do ente público optar pela conciliação na hora de solucionar um conflito. Essa lei, a 12.153, que criou, 2009, que criou os juizados especiais da Fazenda Pública, é para estimular exatamente que a Fazenda Pública sente com a outra parte e consiga fazer acordo, consiga, no menor espaço de tempo, resolver o problema sem precisar de demanda judicial com a sentença, que vai obrigar um recurso e que pode chegar até o Supremo Tribunal Federal. Esse desafio da conciliação me parece que é o grande desafio dos juizados nesses próximos 10 anos. Logo em seguida, houve espaço para debate. Os juízes Magno Oliveira, diretor do Fórum das Turmas Recursais, e Emílio Viana, integrante da primeira turma recursal da Fazenda Pública, foram os convidados. Depois, o público conferiu palestra do desembargador Joaquim Domingos de Almeida Neto, da 7ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Ele destacou a importância do diálogo para a resolução pacífica de conflitos. Na verdade, o juizado é um grande ensinamento de cidadania, de convivência, antes de tudo uma técnica de estabelecer regras que a sociedade teria que estabelecer normalmente através de seus canais de comunicação, dos grupos comunitários, dos grupos religiosos, etc. E não consegue, então o Estado tem que intervir e estabelecer essas regras. Chamar as pessoas e dizer assim, vocês são capazes de sentar, conversar com pessoas adultas e estabelecer regras para a vida de vocês, ou precisa de uma intervenção estatal mais proativa do que isso? Após a palestra, também houve debate com o juiz Carlos Henrique Garcia de Oliveira, titular do 2º Juizado de Fortaleza, e o desembargador Heráclito Vieira Neto, que por 20 anos esteve à frente do 1º Juizado da capital. O desembargador falou sobre as mudanças ao longo das 2 décadas e salientou que, desde o surgimento, os juizados aproximaram a justiça da sociedade. Na relação cidadão-jurisdicionado com a justiça, o juizado foi um marco, sim. Hoje você vê que os juizados necessitam de expansão, de aperfeiçoamento, de aprimoramento. Jamais de retrocesso. Os juizados têm que crescer e esses mecanismos de facilitação da demanda das pessoas para a justiça têm que ser aperfeiçoados. A Lei Federal 9.099, de 1995, foi criada em decorrência do artigo 98 da Constituição Federal de 1988, que versa sobre os juizados especiais. De acordo com a norma, União, Distrito Federal e Estados devem criar juizados com juízes que tenham competência para realizar conciliação, julgamento e execução de causas cíveis e criminais de menor complexidade. Atualmente existem 1.818 varas de juizados especiais na Justiça Estadual e 529 na Justiça Federal. O Tribunal de Justiça do Ceará conta com 43 unidades, sendo 26 em Fortaleza e 17 no interior. O desembargador Haroldo Máximo é o coordenador dos juizados no Judiciário Cearense. O magistrado realiza reuniões mensais com os juízes para aperfeiçoar os trabalhos nos juizados. O último encontro também ocorreu no dia 18 de setembro. Nós tivemos o dia inteiro de trabalho. Pela manhã foi uma reunião com todos os juízes do Estado que atuam nos juizados. E esse evento nós convidamos 2 excelentes palestrantes, que o Dr. Joaquim Domingos, desembargador Joaquim Domingos, do Rio de Janeiro,
e o doutor José Anselmo, de Sergipe, fizeram uma excelente exposição para todos os presentes, com a participação também muito importante, não é? Dos debatedores. Eu achei muito importante, ótimos palestrantes. É muito bom saber a origem, né, a teoria do que a gente já pratica no dia a dia. Confira agora o balanço da primeira semana estadual do júri. A mobilização ocorreu entre os dias 14 e 18 de setembro. Os juízes da capital e do interior realizaram 98 sessões das 135 programadas para a primeira semana estadual do júri, o que representa 72,95% de aproveitamento. Desse total, 66 foram condenações, 20 absolvições e 11 desclassificações para outro crime. Além disso, 37 sessões não ocorreram por ausência de advogado, defensor público ou pendências processuais. Em Fortaleza, as 5 varas do júri participaram da força-tarefa. Os magistrados presidiram 19 julgamentos e 72 audiências de instrução. A mobilização contou com a colaboração de promotores e defensores públicos, além do apoio da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social e da Secretaria da Justiça e Cidadania. A Semana do Júri foi uma das medidas adotadas pelo TJCE para aumentar a quantidade de julgamentos de processos relativos a ações penais de crimes dolosos contra a vida. A iniciativa também está alinhada à meta de persecução penal de ações penais em tramitação da Estratégia Nacional de Justiça e Segurança Pública, ENASP, para 2015. A meta prevê julgamento de crimes dolosos contra a vida com denúncia recebida até 31 de dezembro de 2009 e que não foram julgados até 31 de outubro de 2014, excluídos os processos suspensos. A desembargadora Francisca Adelineide Viana está à frente do trabalho no Estado. Os desembargadores Francisco Barbosa Filho e Francisco Gleidson Pontes, do TJCE, receberam a medalha Boticário Ferreira, a mais alta condecoração da Câmara Municipal de Fortaleza. A solenidade de entrega da comenda ocorreu no dia 23 de setembro, no plenário da Câmara de Fortaleza, e contou com a presença de vários magistrados. O vereador Joaquim Bezerra da Rocha Filho, do Partido Verde, fez o discurso de saudação aos desembargadores, evidenciando a trajetória profissional deles. O parlamentar teve a iniciativa da homenagem. Por esses trabalhos, por essa seriedade, pelo desempenho que eles têm prestado à instituição e ao nosso estado do Ceará. Natural de Jaguaruana, o desembargador Francisco Barbosa Filho tem 67 anos. Ingressou na magistratura em 1981 na comarca de Pedra Branca. É desembargador desde o dia 18 de novembro de 2009 e atualmente preside a 5ª Câmara Cível do TJCE. O magistrado recebeu com alegria a homenagem do Poder Legislativo. É um momento de muita alegria para mim receber a medalha Boticário Ferreira. Amo esta cidade como amo a minha terra. Eu tenho 2 amores em matéria de cidade: Jaguaruana e Fortaleza. Agora, oficialmente, Fortaleza. O desembargador Francisco Gleidson Pontes, também natural de Jaguaruana, tem 63 anos. Ingressou no Tribunal de Justiça do Ceará no dia 10 de janeiro de 2011 pelo 5º Constitucional, na vaga destinada aos advogados. Atualmente preside a 3ª Câmara Cível e é supervisor do Núcleo de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos do TJCE. Ele destacou a importância da medalha. Qualquer homem público que venha a receber uma homenagem de um poder constituinte como a Câmara Municipal de Fortaleza, representa o reconhecimento de seu trabalho. E o Judiciário não poderia deixar de ser olhado por esse lado, porque ele presta por excelência um serviço público à sociedade, sobretudo aqueles mais carentes de acesso à justiça. Por isso eu me sinto, neste momento, um representante desse povo. No próximo bloco, a gente fala sobre custas judiciais, soma das despesas decorrentes da tramitação de um processo. As custas judiciais são a soma das despesas decorrentes da tramitação de um processo. A taxa é paga ao Poder Judiciário, que é prestador do serviço. Para saber qual a destinação desse recurso, estamos recebendo o secretário de Finanças do Tribunal de Justiça do Ceará, Alex Araújo. Seja bem-vindo. Prazer. Secretário, quais são as custas judiciais? Bom, as custas, como você disse, se referem aos custos
incorridos pelo Tribunal de Justiça para a tramitação de processos. Ela incide sobre a abertura de processos, sobre os recursos e sobre atos praticados pelas secretarias de vara. E quando as custas processuais devem ser pagas e quem deve arcar com essa despesa? Bom, o mais comum é que as custas sejam pagas no início de cada procedimento. Como, por exemplo, alguém que está entrando com ação na Justiça, juntamente com os processos que ele protocola na Secretaria de Vara, está lá a guia de recolhimento da custa judicial. Quem paga sempre é quem inicia a ação, seja quem inicia o processo ou seja quem recorra de uma decisão judicial. Há também o caso das custas finais, que incidem sobre determinados processos, e eles servem para encerrar aquele processo homologando a decisão final do magistrado que conduziu a ação. Como é calculado o valor das custas e cada tribunal tem uma tabela específica? Sim, cada tribunal tem uma tabela específica e essa complexidade hoje é motivo de estudo do próprio CNJ, que busca harmonizar essa cobrança entre todos os estados brasileiros. Hoje nós temos diferentes modalidades de aplicação e de cobrança dessa taxa. Aqui no caso do Ceará, nós temos uma tabela que é baseada numa lei ainda de 1994, que previu todos os eventos que teria a cobrança da taxa judiciária e os valores de cada um desses eventos. A partir da aplicação dessa tabela é que se encontra esse valor que é cobrado. Há também um esforço do Tribunal de Justiça de revisão disso. Tanto que, neste ano, em 2015, foi encaminhado para a Assembleia Legislativa um projeto de lei que buscava atualizar essas custas. Não só atualizar os valores, mas principalmente incluir aqueles eventos que, porventura, não estivessem adequadamente cobertos, como também buscar uma maior proximidade desse esforço de harmonização que o CNJ tem buscado. Existe alguma previsão ou pretensão de haver uma tabela única, uma tabela nacional, por exemplo? Sim, existe uma iniciativa nesse sentido, puxado pelo CNJ. A ideia é simplificar as tabelas atuais, porque para os leigos ela parece muito complexa pela quantidade de atos. E dos mecanismos que o CNJ já se propõe a utilizar é um percentual único para todos os atos. Nessa revisão que nós fizemos pelo Tribunal de Justiça de Ceará, isso ainda não foi possível, porque isso teria um custo elevado para aquelas causas de maior valor. Então a gente está fazendo uma transição. Para alguns eventos, como por exemplo os recursos, a gente já começa a cobrar uma tarifa única, um percentual fixo. Mas para as causas em gerais, a gente permanece com uma tabela que é progressiva, dependendo do valor da causa ou da ação. E o que ocorre caso o pagamento não seja efetuado, no caso, já no final do processo? A ausência do pagamento, ela trava o andamento do processo. Então, não sendo feito o pagamento das custas adequado, o processo pode ser arquivado sem deferimento do seu resultado final. Então, as custas são essenciais para a conclusão, tanto para o início como para a conclusão desses processos. E, secretário, em caso de recurso, quem deve pagar as custas? Quem paga sempre é quem recorreu. Essa nova tabela, a gente deixa isso muito mais claro com relação tanto à forma de cobrança como ao devedor, mas a iniciativa do recurso também incorre com o pagamento da custa judicial. E recorrer é mais caro do que ingressar com a ação? Ele não era. Com a revisão, e até mesmo preocupado com o volume de processos que tramitam na Justiça, nós deixamos ele hoje um pouco mais caro, principalmente para aquelas causas de valor mais relevante. Hoje o recurso já se transforma num valor considerável. A ideia é estimular que as partes, ao longo da fase inicial do processo, esgotem toda a negociação e cheguem a um intento de forma rápida e segura. Existem casos em que não são cobradas custas judiciais? E quais são? Sim, existem. O caso mais utilizado é o caso da gratuidade, que é aplicado para aquelas pessoas de condição social desfavorável. A partir de uma declaração para o juiz e da análise do magistrado é deferida essa gratuidade, mas também a gratuidade nos casos dos processos que tramitam nas varas especiais, como por exemplo juizados especiais, como o juizado móvel, e por fim há aquelas questões que são chamadas de ações de interesse geral, como habeas corpus, ações de
de iniciativa social, que pela própria natureza não cabe a cobrança dessa tarifa. E quais são os critérios para que a pessoa possa se declarar hipossuficiente para não pagar as custas judiciais? O critério mínimo necessário é a declaração da própria parte de que não tem condição social de arcar com aquele custo. É feita uma apreciação por parte do magistrado que está cuidando da ação e com o deferimento é liberado do pagamento dessa tarifa. E existe um valor médio do pagamento da ação inicial? Um valor médio de custa? Essa é uma questão de grande importância para a justiça. Nós temos uma diversidade muito grande de tipos de ações, ações de grande complexidade, ações mais simples que já possuem jurisprudência formada. A estimativa desse custo é fundamental para que você saiba como dar mais celeridade à justiça. Há um estudo do CNJ que tentou harmonizar, fazer uma primeira harmonização desses valores no Brasil. Esse estudo é de 2014 e ele estima para o estado do Ceará um valor médio de R$1.000. É um valor relativamente baixo, mas como eu disse, há uma diversidade muito grande, há uma diversidade em função da própria complexidade que esse processo possa possuir. Esse é o valor médio. E o que é porte de remessa e retorno dos autos e quando deve ser pago? Esses dois atos dizem respeito aos processos físicos, então eles têm sido cada vez menos utilizados, e ele era cobrado sempre que você precisava fazer alguma movimentação física do processo. Ser remetido da primeira instância para a segunda, quando havia alguma transferência de vara. Hoje, com a adoção do processo digital, isso é cada vez menos utilizado, né? E, portanto, essa tarifa é cada vez menos cobrada. Ou seja, uma taxa a menos a ser paga. Sem dúvida. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo e daqui a pouco volta a falar sobre custas judiciais. Difamação, um dos crimes contra a honra, é a imputação ofensiva atribuída contra a honrabilidade de alguém com a intenção de desacreditá-lo na sociedade e provocar contra ele desprezo ou menosprezo público. Até já! Estamos de volta, o assunto da entrevista é custas judiciais. Nosso convidado é o secretário de Finanças do TJCE, Alex Araújo. Secretário, como o senhor já antecipou no bloco anterior, recentemente as custas passaram por um ajuste, este ano. O que exatamente foi alterado? Essa revisão, ela tinha como objetivo adequar o sistema de cobrança ao que acontece no restante do Brasil. Nós tínhamos uma defasagem muito grande nos valores das custas das ações aqui, alguns eventos que não havia previsão legal para sua cobrança. Então essa revisão incluiu esses eventos, e principalmente criou duas novas faixas para as ações em geral, fazendo com que aquelas causas de maior valor pagassem proporcionalmente mais, né? Uma vez que todo esse sistema é quem financia, por exemplo, a gratuidade da justiça. Então é fundamental que a gente tenha um equilíbrio na forma como se dá essa cobrança, de modo que ele contribua tanto para o custeio do próprio sistema judiciário, como também para o pagamento da gratuidade. Outra questão relevante é que a gente ajustou o valor dos recursos, né, colocando aí já, como eu já disse, um percentual alinhado ao que pensa o CNJ como perspectiva de futuro para a harmonização dessas taxas, de modo que a gente passa a ter agora um regime de custas bastante atualizado, cuja revisão vai levar algum tempo agora para que possa acontecer. Além do Poder Judiciário, existem outras instituições que recebem os recursos arrecadados com as custas? Sim. Hoje a Defensoria Pública ela tem uma receita atrelada ao pagamento das custas judiciais. Ela recebe 12% do valor que é calculado. Então, em toda a ação, quando o cidadão vai lá preencher a guia, ele preenche tanto uma guia que é pago a favor do tribunal, como também para a Defensoria Pública. Defensoria Pública que presta assistência jurídica justamente às pessoas que não têm condições de pagar, né? Exatamente. Assim como o Ministério Público, a Defensoria faz parte do sistema de justiça. Então, nada mais justo do que ela também tenha uma receita própria, autônoma, a partir das custas judiciais. Mas o Ministério Público não recebe recurso das custas? Não, hoje apenas a Defensoria Pública é beneficiária de parcela das custas judiciais. E, secretário, quanto em média custa um processo? Essa é uma questão de grande relevância, porque as custas deveriam refletir, de certa forma, essa despesa que é incorrida pelo sistema judiciário na condição do processo.
Nós temos uma dificuldade muito grande de estimar esse valor em função da diversidade de causas que tramitam pelo judiciário. Há um estudo do CNJ que sugere um valor, aqui no caso do Ceará, da ordem de R$1.000, mas esse valor é sujeito a uma grande variação. O Tribunal de Justiça do Ceará hoje está trabalhando com a questão de um sistema de custos que vai permitir, no futuro ainda, que a gente tenha um valor mais próximo do real e possa alinhar as custas judiciárias ao custo que realmente a sociedade paga para que a justiça funcione. Então, o custo do processo também depende do tipo de ação. Sim, ações de grande complexidade, que envolvem, por exemplo, terceiros como perito, especialistas que dão pareceres, que fazem cálculos, que fazem testes. Então, dependendo da complexidade da causa, ela pode ser mais prolongada e, portanto, mais cara. E a facilidade de recurso que nós temos na legislação brasileira também é um fator que colabora para o custo e a demora dessa solução. Então, é muito importante também ter mecanismos que monitorem essa possibilidade de recurso, e que estimule uma solução rápida dentro do próprio sistema judiciário. E, secretário, quais outras taxas são cobradas pelo Poder Judiciário? Bom, além das custas judiciárias, nós temos as custas extrajudiciárias, que dizem respeito, basicamente, às custas de serviços cartorários, que são entidades ligadas também ao Poder Judiciário, e custas outras, como a realização de eventos, a concursos públicos que têm tarifa de inscrição. Essas receitas compõem as receitas extrajudiciárias. É importante levantar essa questão, porque hoje esses valores recebidos, tanto da judiciária como a extrajudiciária, são valores muito pequenos ainda para a complexidade do Poder Judiciário. Uma das dificuldades que nós temos na condição financeira do tribunal é exatamente essa questão de ter uma maior parcela de receita autônoma. Daí também essa motivação para fazer a revisão das custas neste ano de 2015. Como é a arrecadação do judiciário cearense em relação a outros tribunais do Brasil? Ainda é um percentual muito baixo. O Estado do Ceará, ele tem, quando olha o conjunto dos recursos da Justiça, à disposição da Justiça, e faz uma proporção com relação à população que ele atende, ele é hoje o mais baixo do país. E parte disso está relacionado exatamente a essa receita autônoma, que hoje é apenas 12% do orçamento. A receita judiciária, por exemplo, que é metade disso, dentro do grupo comparável de tribunal que é o do Ceará se insere, são os tribunais de médio porte, nós somos o terceiro mais baixo. A gente sabe que é um estado com a população pobre, mas nós temos estados vizinhos com população semelhante, em que essas receitas têm uma expressão muito maior, como, por exemplo, o caso do Maranhão, em que a receita judiciária é 25% do orçamento do tribunal. Então, há um caminho ainda para percorrer, com relação a isso, com essa questão da remuneração dos serviços da Justiça, de modo que esses recursos sejam investidos no próprio Poder Judiciário e voltem para a sociedade em forma de benefício. O tribunal tem adotado medidas para também fazer com que o orçamento fique mais enxuto? Sem dúvida nenhuma. Nesses últimos 2 anos, em que nós temos passado aí pelo um período de escassez de recursos, a medida mais imediata, inclusive porque as medidas de receita sempre elas têm um retardo, a revisão das custas judiciais que aconteceu esse ano só começa a valer a partir do próximo. Então, a contenção de despesa é fundamental para que você tenha um equilíbrio orçamentário. Neste ano, nós fizemos uma ampla revisão dos contratos em curso. Praticamente todos os contratos foram revisados, contratos de TI, de locação de veículos, de fornecimento de insumos, de mão de obra terceirizada, de modo que a gente gerasse a economia necessária para que o tribunal trabalhasse com equilíbrio. Obviamente, é uma crise muito profunda que a gente passa hoje. Nós tivemos que paralisar todos os investimentos que estavam em curso. Por exemplo, há uma pauta de investimentos em novos fóruns que está parada hoje por absoluta falta de recursos. Mas que a gente espera que, à medida que recompõe as fontes orçamentárias do tribunal, haja a condição desses investimentos voltarem e a gente dar a normalidade do funcionamento interno do tribunal e prestar um melhor serviço para a sociedade.
A implantação do selo digital nos cartórios do Ceará tem também contribuído para a redução de despesas? Esse projeto ainda está em curso, ele ainda não foi concluído. Nós estamos hoje na fase de homologação dos protocolos de segurança, mas é um projeto fundamental que vai colaborar não apenas com a economia do funcionamento do sistema, né, uma vez que a gente substitui o selo físico por uma chancela digital, né, e esse selo físico, que é muito sujeito à falsificação, exige um protocolo de impressão que é muito próprio. Isso faz com que a impressão do selo seja cara. O uso do selo digital vai permitir que a gente não tenha necessidade de imprimi-lo, de comprar mais o selo físico. Isso vai baratear o funcionamento do sistema, mas mais importante, o selo digital vai trazer mais segurança, uma vez que eu vou ter um procedimento de verificação de autenticidade com o qual você não tem como falsificar, e também ele vai permitir o melhor acompanhamento das transações feitas pelos cartórios quase que em tempo real. Então o selo digital é um processo de grande importância, nós esperamos colocá-lo em funcionamento nos fóruns de Fortaleza e da região metropolitana ainda neste ano, e no restante do estado o processo começa a partir do próximo ano. É um processo de grande impacto que vai modificar bastante o funcionamento aí das atividades dos cartorários. Eu conversei com Alex Araújo, secretário de Finanças do TJCE. Obrigada pela presença. Foi um prazer. O Judiciário em Evidência fica por aqui. Você pode saber mais notícias sobre o Poder Judiciário no site www.tjce.jus.br. Acesse também o nosso Facebook, TJCE Oficial. Obrigada pela companhia. A gente volta a se encontrar na semana que vem.